Olá, meus amigos do mundo aí das leis biológicas, da origem emocional dos sintomas. Vamos falar aqui hoje na live de agora sobre um contexto que muitas pessoas às vezes têm dúvidas e têm preocupações, não é? Os medos de perder. Qual pode ser então as grandes origens desses medos de perder e por que às vezes as pessoas acabam trazendo tanto essa insegurança, essa preocupação, esse alerta exagerado com relação ao medo de perder seus próximos, não é? Tem tanta gente aí que passa por essa relação de preocupação, de insegurança, de tensões dia após dia, porque os meus estão longe, porque o meu está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma necessidade e fica nessa paranoia de preocupação muitas vezes além do necessário. É uma preocupação às vezes desmedida com relação à necessidade do que está acontecendo com a sua mãe, com os seus filhos, com N pessoas ao seu redor, mas lá dentro da cabeça tem essa grande alerta, grande sofrer por antecipação com relação ao medo de perder os seus próximos. Então toda terça-feira às 19 horas da noite tem live aqui no Instagram para nós falarmos sobre um assunto que é pedido dentro ou durante a semana ou durante um pedido meu ali no Stories de dúvidas que as pessoas têm. E a dúvida que veio então nos últimos dias foi esse contexto do medo de perder. Por que as pessoas têm esse medo de perder? Eu sempre falo que quando nós temos um contexto de medo, o medo não vai surgir por acaso. Ninguém vai ter medo por acaso. Se a gente tem medo é porque já viveu algo. Se eu nunca vivi nada, nunca tenho por que ter medo de outra coisa ou de alguma situação que possa vir a acontecer. Então a gente sempre tem medo devido já ter passado por uma vivência. Seja a pessoa em si, o nosso paciente em si, viveu uma situação de perda anterior, ou perda de uma pessoa querida para ele, ou perda de um avô, perda, mesmo um perigo iminente de perda que possa ter vivido com relação à sua mãe. Então presenciar a mãe desmaiando, presenciar a mãe hospitalizada, presenciar uma ida da mãe viajar ou saindo de perto de mim. Então esse vínculo de presenciar, de sair, de separação, de ruptura, já pode dar para uma criança uma interpretação muitas vezes que é errônea comparado ao que deveria ser pensado naquele momento. Porque na verdade uma criança ela pode ter um tipo de interpretação sobre a situação, enquanto um adulto tem uma outra forma de interpretação. Talvez para o adulto, não foi nada, às vezes a mãe caiu e não passou por nada, ou o pai brigou com a mãe, mas nem foi nada assim. Mas talvez para aquela criança a interpretação que ela teve da situação, talvez foi de um medo de perder a sua mãe, ou medo de perder o seu pai por uma ação, que o pai foi viajar e faz 5 dias ele não volta, e uma criança de 1, 2 anos talvez não esteja compreendendo muito bem essa situação. Então quando ela não é informada, quando ela não compreende esse processo, ela pode permanecer num alerta. E o que geralmente nós observamos com relação à origem emocional dos sintomas perante a esse contexto? Que sempre há um medo, pode ser um medo frontal, que geralmente a gente coloca como a tireoide ectodérmico, as brânquias ectodérmico na região frontal. Então se nós fizéssemos um corte tomográfico da cabeça, seriam essas duas regiões aqui anteriores do cérebro. Então essa é a região frontal e aqui abaixo a região occipital do cérebro. Então na região frontal teria 2 focos nessa região relacionado então ou a tireoide ectodérmico ou as brânquias no medo antecipativo. Geralmente a pessoa que tem ansiedade, que sofre por antecipação, ela tem uma fragilidade nesse local, nesse perigo eminente de algo acontecer. Porque aquilo ali fragiliza, aquela região vai fragilizar quando eu passo por uma situação onde eu não, um medo iminente, um perigo frontal a mim e eu não pude fazer nada, me senti impotente a uma situação onde estava de mãos atadas, onde eu não pude reagir, onde me senti petrificado a uma ação ou uma situação sem poder reagir àquilo que estava acontecendo. E quando há também um medo na nuca, que é o medo posterior que a gente fala, ele está relacionado então à região posterior aqui, relacionado ao crânio. Se nós fizéssemos
corte tomográfico, e ali teria então uma relação de focos, centros de controle de órgãos específicos, e ali principalmente aos olhos. Então essa relação de um perigo eminente que caiu sobre mim, que eu presenciei chegando, que eu não presenciei chegando, que eu vi uma ameaça, que me representou um alerta. Então ele pode gerar medos antecipativos também, só que esses medos antecipativos podem ser relacionados a algo que eu nunca vivi, mas tenho medo que eu possa vir a viver. Então eu tenho esses dois conflitos que geralmente podem estar ativos nesse medo antecipativo. Então eu tenho um medo frontal, que é o medo de viver de novo aquilo que eu já vivi, e um medo na nuca, que é o medo do que pode vir a acontecer, que talvez eu nunca vivi, mas eu posso vir a viver futuramente. Muito esse contexto traz essa relação de tensões musculares, então as tensões em trapézios, num contexto onde eu fico então antecipando um problema. Por que a gente antecipa? Porque lá atrás tem algo mal resolvido na minha vida, seja então na minha infância, que eu vivi uma separação, uma perda de algum ente querido, que eu fico sempre no alerta do medo de sofrer de novo. Pode ser uma relação, por exemplo, de que eu perdi um ente querido, um avô, por exemplo, que eu gostava muito e eu me senti abandonado por ele naquele momento. E aí, para eu antecipar, para não sofrer de um abandono novamente, eu crio uma situação relacionada a uma antecipação, relacionado a um foco de alerta para eu não sofrer um abandono novamente. Esse foco de alerta faz com que eu evite cair na mesma cilada. Então, para isso que servem os medos, para tentar evitar com que eu repita um padrão. Seja um padrão, então, que lá atrás eu vivi de abandono, de perda, ou seja um padrão que minha mãe, minha avó, minha bisavó, o meu avô, meu bisavô viveram lá atrás com relação às perdas. Então, antigamente não era muito difícil acontecer perigos com relação a crianças, ou um aborto, por exemplo, onde a mulher sofre de uma perda ou sente uma culpa por não ter conseguido evitar aquela situação de perda, ela tem uma frustração, um luto mal resolvido. Existem alguns estudos na área da psicologia que eles falam que, por exemplo, foram detectar ou estudar alguns garçons que eles estavam lá servindo algumas mesas, e enquanto aquelas mesas não fechavam dentro do caixa lá a conta, não pagavam a conta, eles ainda sabiam o que aquela mesa tinha pedido. A partir do momento que a mesa foi quitada, foi paga, foi resolvido aquilo, os garçons já esqueciam o que foi pedido por aquela mesa e agora focavam nas mesas que ainda estavam pendentes. Então nós somos mais ou menos da mesma forma, não é? Quando há algo que eu tenho que fazer no meu dia a dia que está pendente, aquilo fica processando na minha cabeça. Não tem muitas pessoas que vão para casa do trabalho e se deixaram algo pendente, ficam lembrando daquilo que tinha que... eu devia ter feito aquilo e agora, deixa eu lembrar. Ou às vezes quando não anota aquilo, fica a noite inteira acordando para lembrar do que ela tem que fazer no dia seguinte. Então essa relação de tudo que está pendente não foi bem resolvido na minha vida, ele tende a tentar buscar ser lembrado em algum momento. Então é como se o meu cérebro não desligasse daquele fator anterior que eu não resolvi ainda, que está pendente ainda de alguma forma. E faz com que eu antecipe sempre para não viver de novo aquilo. Se eu não vivi um luto porque eu perdi um filho anteriormente, e eu não resolvi aquilo, ou eu tive um aborto que eu não lidei muito bem com aquela perda, eu vou sempre entrar num alerta pensando novamente sobre aquela situação pendente, ou reativando um pensamento numa possível revivência daquela situação. Então eu fico amarrado ao passado, preocupado com o futuro, e o hoje eu não vivo, porque eu estou sempre alerta de uma possibilidade de acontecer uma situação novamente, para que eu evite sofrer como antes. Então cria um alerta que muitas vezes é desnecessário, porque não é porque eu vivi que eu vou viver de novo. De certa forma, em alguns momentos é interessante ter o alerta, mas nem sempre. O problema é que esse alerta, em geral, ele fica constante.
Então eu entro de férias, mas eu tô no alerta. Eu vou sábado e domingo para casa, mas eu tô no alerta. Então não desliga um alerta. E enquanto a gente permanece muito tempo num alerta constante, mais o nosso corpo desgasta, mais ele entra em padrões de alterações e disfunções. Então por isso que é interessante sempre pagar a conta, ou seja, resolver aquilo que foi mal resolvido no passado, talvez voltar lá atrás para tomar as conclusões daquilo que aconteceu e agora deixar aquilo para trás para seguir em frente, porque enquanto ele permanece, seja isso consciente ou inconsciente, ele vai permanecer no padrão conflitivo de sintoma. E se o meu avô, por exemplo, viveu uma grande perda de uma parceira, de uma esposa que foi muito doloroso para ele, e isso fez com que ele sofresse muito, aquilo ficasse pendente, aquele luto ficou mal resolvido para ele, e ele talvez casou de novo com outra parceira que foi dar à luz ao meu pai ou à minha mãe e trouxe então a minha história. Se aquele luto foi mal resolvido pelo meu avô, talvez eu, como homem aqui, eu tenha também o mesmo medo de repetir o padrão que o meu avô viveu, de perder uma parceira. Então essa pessoa ela pode ficar mais num alerta com relação a um perigo iminente de sofrer isso como o avô. E aí acontece de muitos homens, às vezes chegar naquele período, por exemplo, meu avô tinha 5 anos de casado quando perdeu a primeira esposa. Aí quando eu caso, depois quando chega ali por volta dos 5 anos de casado, inconscientemente, sem eu saber necessariamente da história do meu avô, trago à tona a sensação de que eu tenho que fugir do casamento para não sofrer uma perda como o meu avô. E aí entra sempre essas repetições de datas de aniversário. É como se o trauma ele ficasse impregnado numa data específica de aniversário daquele conflito. Então depois de 5 anos meu avô viveu a perda da esposa, depois de 5 anos eu de casado, eu reativo aquele alerta como se eu revivesse o contexto de perda. E aí, se eu tomo conhecimento disso, eu tomo consciência dessa informação, eu posso mudar a direção e eu mudar a forma de ver aquela situação e entender que eu não preciso me afastar, porque acontece muitas vezes é de um casal romper sem eles entenderem muito bem o porquê romperam. Simplesmente foi esfriando, mas muitas vezes é uma repetição dessas datas que nunca foram bem olhadas e nunca foram trabalhadas, e aí faz com que haja um distanciamento em datas específicas. Não tem aquela pessoa que tem o dedo podre e fala, eu duro 2 anos o meu relacionamento e daí eu vou para outro, dura 2 anos, parece que nunca vinga mais do que isso. E a gente se parar para olhar lá nos ancestrais, ou até mesmo numa situação anterior, essa pessoa pode ter vivido uma situação de 2 anos de vida, onde o pai foi embora, onde a mãe foi embora de casa, e aí os relacionamentos dessa pessoa podem durar 2 anos, porque no cérebro, a cronologia de 2 anos representa uma situação de aqui está tudo bem em 2 anos, mas passou de 2 anos é um perigo. E aí entra numa relação de a pessoa entrar num alerta, uma ansiedade, uma angústia para tomar uma decisão, para não viver tudo aquilo de novo. Tá fazendo sentido para vocês? Tá dando para compreender essa relação? Dá um ok aí para mim, só para eu saber se tá fazendo sentido essas informações. Mas a gente observa muito frequente na clínica esse contexto de repetição de padrões conflitivos, de repetição de datas e idades. Às vezes meu avô, minha avó, por exemplo, o meu bisavô, minha bisavó, ela tinha 25 anos quando meu avô foi para a guerra. E nesse contexto do meu bisavô ir para a guerra, deixou ela com filhos e num contexto de perigo de perder aquele parceiro. Aí as mulheres, talvez da minha família, elas liguem essa percepção de que aos 25 anos é perigo o esposo se afastar. E na verdade, muitas vezes, se vocês perceberem, isso realmente acontece. Surge uma oportunidade de um olhar diferente, onde muitas vezes o homem talvez muda de emprego e às vezes surge um emprego em outra cidade. Surge algumas outras situações que ele começa a ter que viajar de carro. Então essas situações, todo esse processo de repetição de idades, né, das vivências,
A data de aniversário, que é falado geralmente na psicogenealogia, é falada por Anne Celan, ele coloca como se a gente repetisse tudo que não foi bem resolvido ainda. Então por isso que nós temos que muitas vezes olhar para o mal resolvido, para que daí a gente possa analisar de uma outra maneira e romper essas barreiras, para que daí a pessoa possa sair, porque senão ela sempre vai ficar no medo antecipativo dessa mesma vivência. E esse contexto dessa mesma vivência, ela está nessa repetição, e aí podem chamar como destino, a universo me atraiu tal coisa para mim, mas é simplesmente uma repetição do padrão para te mostrar aquilo que não está bem resolvido na família, para que a gente mude o foco e agora possa seguir a minha escolha, o meu livre-arbítrio, porque a gente acredita muitas vezes que tem o livre-arbítrio de escolhas, de tomada de decisões. Não, agora eu quero me separar, não, agora eu não estou bem com determinada situação, eu vou tomar a direção que eu quero e sair desse trabalho. Mas quando a gente olha pela árvore genealógica, a gente vê que não é a primeira pessoa que nessa data toma essa decisão, e aí essa repetição acaba aflorando. Por isso que às vezes a gente que vem desse contexto aqui de nacionalidade, o brasileiro, às vezes acaba perdendo muito a busca do conhecimento dos nossos ancestrais para entender o que eles viveram ou compreender a história deles, porque antigamente às vezes a criança ficava do lado e só os adultos poderiam conversar, ou tinha muitos segredos, muitas coisas que eram escondidas, que eram colocadas debaixo do tapete e não podiam ser expressas, não poderiam ser faladas sobre aqueles assuntos, e aí causava uma relação de não disseminar aquele conteúdo, aquele conhecimento. Então ficava sempre nessa repetição de padrão, para como se voltasse esse conhecimento à tona. Mas vamos falar sobre sintomas, né? Se uma pessoa tem um medo antecipativo de perder, ela pode gerar então uma sensação de alerta iminente, de um medo na frontal, que é o medo antecipativo do que pode vir a acontecer, e um medo na nuca, com medo do que pode ser que vai acontecer. Eu nunca vivi, mas eu posso viver aquilo que eu nunca vivi. Então eu entro num medo paranoico, mal pra gente, que vai acontecer alguma coisa, alguém vai chegar e vai matar os meus pais. Então eu fico numa alucinação, muitas vezes por um simbolismo no cérebro. Entendi uma menina uma vez que ela tinha uma sensação de sempre que iriam alguém chegar e arrancar ela de perto da mãe. E esse arrancar seria uma relação de perda realmente. Eu vou perder a minha mãe porque alguém vai chegar e me levar para longe da minha mãe. Só que isso entrou no simbolismo dela como se fosse um ladrão, um assaltante que ia entrar na casa e ia roubar ela. Mas a gente começa a pensar também no simbolismo disso. O que para essa menina poderia ser a primeira casa dela? A primeira casa dela seria o útero da sua mãe, onde ela estava em contato com a mãe, onde ela estava protegida, ela estava acalentada dentro do útero da mãe. E aí, quando ela não estava preparada, mas cortam e arrancam ela de dentro, é como se alguém que eu desconheço me arranca da minha mãe e me leva longe. Claro que às vezes é uma necessidade, às vezes tinha um padrão de pressão alta, tinha um padrão diabético, tinha um padrão de problemas ali com relação a essa criança, que ela poderia vir a ter um perigo ali de vida, e é uma necessidade retirá-la logo para levar para a UTI, para levar para a incubadora, para que ela possa sobreviver, porque ali dentro da barriga da mãe talvez não poderia por N motivos. Só que aquela criança não entendia. Ela interpretou que houve alguém que me arrancou, é um estranho que me arranca. Então essa interpretação simbólica entra para a vida dela depois com uma sensação que sempre um estranho vai adentrar a minha casa, que é o útero, né? Adentrar agora a minha casa onde que eu moro e me arrancar de perto da mãe. Então eu vou querer talvez ficar sempre perto da mãe. Vai ser aquela criança que quer dormir com a mãe, que quer sempre ficar ali aconchegada, tocando na mãe, porque eu não quero que me arranquem dela. Eu quero sentir sempre o contato da minha mãe para me sentir seguro nesse momento. Então essa interpretação pode acontecer nesse sentido. E esse fator simbólico a gente vai ter que analisar na conversa com aquela criança para entender o que para ela poderia ser essa interpretação. E aí analisar quais situações possíveis podem ter sido vividas para regularizar essa relação. Agora, contextos de perda, um dos primeiros órgãos que a gente fala no contexto de perda é o ovário ou testículo. O ovário e o testículo, já
na base das leis biológicas, o testículo foi o primeiro órgão a ser fragilizado no Dr. Hammer, que veio a ter um tumor no testículo 2 a 3 meses após a morte do seu filho Dirk. Então ele, a partir desse momento, ele sendo saudável a vida inteira, ele percebe que, mas saudável a vida inteira, de repente tem um câncer de testículo, eu que atendo pessoas oncológicas o tempo inteiro, como é que eu vou ter um câncer do nada, assim, né? Ele começa a relacionar, mas meu filho morreu, o testículo, da onde veio o espermatozoide para criar a vida, será que isso pode ter alguma relação emocional? Será que essa situação de perda pode desencadear um padrão de alteração naquele órgão especificamente? E ele começou a relacionar com os pacientes dele, e ele percebe então que o primeiro conflito relacionado à perda é um desencadeador de alteração em ovário e testículo. Para as mulheres é mais fácil e mais frequente se observar os cistos no ovário. E esses cistos no ovário, geralmente eles vão estar microcísticos ou policísticos ou um cisto único, que está geralmente relacionado ao ovário do tecido do mesoderma novo, que é esse conflito de perda, e pode ser uma perda mais generalizada. Então, o conflito de perda de ovário de endoderma é um conflito vital. Então essa pessoa que eu perdi era extremamente vital para a minha sobrevivência. É a minha mãe, ela me nutre, ela me dá leite, é vital ela estar aqui. É meu pai, ele é vital para estar aqui, para me proteger de todo esse ambiente, de todo esse meio onde eu vivo. Então esse contexto de fragilidade vital, de sobrevivência, são tecidos de endoderma que são fragilizados. Então a partir do momento que há um conflito de perda, esse endoderma, quando é mais forte esse conflito, ele entra em uma fragilidade de proliferação tecidual em fase ativa de estresse, e na fase pós-estresse tem então uma necrose tecidual. Mas se a necrose não é eficiente, pode surgir então manter um resquício de um cisto dermoide ou uma proliferação tecidual ainda, vista como um tumor benigno naquele ovário. Agora o tecido do mesoderma novo, que seja do testículo ou do ovário, no ovário vai ter os ovários policísticos que vão aparecer então, e que podem ser um contexto então desse conflito mal resolvido de causadores de cólicas menstruais. Então, mulheres que têm conflitos de perda, geralmente elas têm cólicas menstruais no período menstrual. Uma mulher que nunca viveu, nunca teve problemas com lidar com perdas, as perdas às vezes foram lidadas tranquilamente, não tiveram grandes transtornos, não necessariamente elas vão ter alterações com relação ao ovário. Mas se eu vivi uma perda de um animal de estimação, eu vivi uma perda de um vizinho que era muito chegado meu, um amigo do colégio, ou simplesmente uma interpretação que o meu pai foi e não voltou mais, meu pai foi viajar e não voltou mais, eu representou aquilo como uma perda. Perda de avós, perda de uma pessoa próxima porque se mudou, ou eu me mudo para outra cidade, pode entrar com uma interpretação de perda, e essa perda entrar com um sinal de fragilidade no ovário ou para os homens no testículo. E aí pode ser uma das bases da infertilidade. Então, quanto mais intenso esse conflito, maior a possibilidade de haver uma infertilidade nessa pessoa. Então, é um dos órgãos que eu olho quando um paciente chega com dificuldade em engravidar. Então, eu vou olhar no homem no testículo, vou olhar na mulher com relação ao ovário nesse sentido. E esse contexto com relação à perda, existe uma porcentagem de mulheres que também fragiliza o útero nesse sentido de perdas. Então são perdas que ela vai entrar numa fragilidade local no endométrio do útero ou no miométrio, com uma relação de incapacidade, porque o músculo serve para segurar, reter e proteger. Quando eu me sinto incapaz de sustentar, proteger, cuidar do meu filho, então a mulher, quando tem um perigo de aborto, um perigo de perder a gestação, medo de não conseguir levar a gestação até o final, ela pode entrar então numa fragilidade no miométrio, desencadeando então uma alteração nesse miométrio, proliferando células em fase ativa, deixando mais tenso em fase ativa e relaxando na fase pós-estresse, voltando à normalidade ou permanecendo ali no miométrio uma alteração, um cistozinho, uma alteração de musculatura a mais do que o normal, que é chamado de mioma ali no miométrio.
Temos também outros conflitos relacionados. Então nós falamos de medo frontal, medo na nuca, ovário, testículo, útero, sempre nesse contexto de perigos de perder. Então nesse contexto, todas essas pessoas que viveram essas fragilidades, têm esses sintomas, elas podem ter um medo antecipativo de viver aquilo de novo. Então, se aquilo está mal resolvido daquela perda anterior, se eu tive medo de não ser capaz de segurar um feto durante uma gestação, eu posso ter medo de viver aquilo novamente numa próxima gestação e ficar sempre nesse estado de alerta de que o perigo pode se repetir, que o perigo pode ser vinculado novamente. E aí gera então uma tensão, uma preocupação, uma alerta a mais do que deveria, caso eu viva uma coisa parecida. Então, por exemplo, meu filho foi numa festa à noite e ele sofreu um acidente, me ligou e eu fiquei desesperado ou desesperada porque tinha acontecido alguma coisa com ele. Agora, cada vez que ele vai de novo numa festa, o alerta liga com esse medo antecipativo de que aquilo pode acontecer novamente. Então eu crio uma antecipação como se fosse, olha só, se acontecer, então eu fico pensando, e se acontecer, quando eu recebo a notícia que aconteceu, eu sabia que isso ia acontecer. Então não é aquela situação assim, um pavor imenso, é como se o cérebro tentasse diminuir a intensidade do impacto do estresse caso isso ocorra novamente. Só que qual é o problema? Eu fico muito mais tempo preocupado com uma coisa que às vezes nem vai acontecer do que às vezes viver momentaneamente aquele choque de uma vez toda. Então é como se o cérebro imaginasse que viver muito tempo preocupado é melhor do que um impacto muito intenso. Mas da mesma forma, se eu vivo muito tempo a frustração, eu vou ter um sintoma também mais intenso naquele órgão, naquele tecido. Nós falamos então desse contexto do endométrio, se nós olhássemos na região então do tronco cerebral, essa região central pegaria o ovário e testículo e a parte do endométrio também, da região relacionada então ao útero. E essa região aqui da substância branca está relacionado ao testículo e ovário direito e esquerdo, se nós fizéssemos um corte tomográfico relacionado então à região da substância branca. Agora, no córtex cerebral, nós teríamos também algumas regiões relacionadas ao conflito, não necessariamente de perda em si, mas seria sim uma perda de uma pessoa, mas uma perda de território, aquilo que eu considero como meu. Então a zona territorial direita e esquerda, ela está relacionada a um senso de que eu perdi o que é meu. Eu tenho algo que eu considero como meu e foi arrancado de mim. Pode ser posses, né? Então às vezes eu posso perder lá anteriormente pessoas, então eu considero uma pessoa íntima minha, muito próxima minha e rompeu de mim. Agora eu posso considerar um objeto, um carro que eu perdo, uma casa que eu perdo, ou mesmo um território sexual, o meu parceiro ou minha parceira que se envolve com outra pessoa, ou eu me sinto deixado de lado e eu tenho uma sensação de sentir segundo plano, porque dá mais atenção ao celular do que para mim, dá mais atenção ao computador do que para mim, ao videogame do que para mim, aos amigos, às amigas do que para mim, à família do que para mim. Então é uma sensação de me sentir deixado. Então no inconsciente isso é entendido como se fosse um perder o que é meu. Eu me sinto deixado de lado, dando menos atenção para mim, dando atenção a outras pessoas ou outras coisas. E isso pode interferir diretamente a uns órgãos, uns centros de controle no cérebro relacionado ao centro de controle dos hormônios sexuais. E quando esses centros de controle dos hormônios sexuais estão ativos, em fase ativa de estresse, há uma baixa de libido. Então, enquanto eu estou nesse estresse, eu não tenho vontade de relação sexual. Então, eu tenho uma sensação que eu não tenho parceiro, eu não tenho por que ter relação. Não tenho parceira, não tenho por que ter relação. E para alguns homens, no centro de controle do lado direito, pode gerar impotência ou ejaculação precoce também, quanto maior o grau. Então, de uma situação de baixo libido para uma ejaculação precoce para uma impotência em maior grau. E agora do lado feminino, uma diminuição de libido, gerando também, porque a mesma região do foco relacionada ao centro de controle dos hormônios tem o centro de controle da vagina. E aí essa mulher pode ter o centro de controle do clitóris do lado direito também, mas pode ter uma alteração com relação à sensibilidade ao contato, uma dificuldade de chegar ao orgasmo, por exemplo.
Então esse vínculo associado de perda de território, perder o que é meu, pode gerar nesse contexto. Então não é uma perda que é tão intensa, que é tão vital para minha sobrevivência, que pegaria a parte endodérmica, mas eu perdi um território. Então é algo que eu considero como meu, é o meu parceiro. E essas pessoas podem entrar também num ciúmes, né? Então se eu tive já medo de perder meu território, eu vou entrar num ciúmes como se eu tivesse medo de repetir essa história de perder o meu território de novo. Ou medo que me deixe de lado de novo. Principalmente se já houve, por exemplo, uma traição. Ou eu tive um parceiro ou uma parceira que me rejeitou por outra pessoa. Ou que simplesmente não me queria mais. Então eu tive uma desvalorização como homem, uma desvalorização como mulher. E aí eu entro sempre numa preocupação de me sentir deixado de novo. Me sentir rejeitado novamente perante outros parceiros. Porque o cérebro não consegue distinguir primeiro parceiro, segundo parceiro, terceiro parceiro. Parceiro é parceiro. Então eu entro no contexto do que aconteceu com o primeiro, com medo de repetir a história, de passar de novo por isso com relação ao próximo parceiro. E há também quem observe esse contexto onde, por exemplo, o pai ou a mãe deixa na infância, e aí eu linko aquele fator com o parceiro ou com a parceira. E eu entro no medo de ser deixado como eu fui deixado pela minha mãe, como eu fui deixado pelo meu pai. E aí eu entro nessa relação de perigo de ser rejeitado, ser deixado, ser excluído de uma certa forma perante aquela pessoa. E há de novo uma desvalorização como homem, como mulher ali para essa pessoa. Então isso interfere diretamente, pode interferir as artérias e veias coronárias ou centro de controle hormonal masculino-feminino. Nós falamos também com relação à bexiga. Quando a bexiga, vocês provavelmente sabem que na evolução das espécies, como a gente fala bastante, a evolução das espécies está muito ligada com relação ao que os animais utilizam daquele órgão, como nós utilizamos daquele órgão e qual é a funcionalidade daquele órgão. Para o mundo animal, a bexiga ela tem muito esse contexto de demarcação de território. O cachorro não vai lá demarcar o território que ele perdeu para mostrar que ali é dele, para que ninguém invada aquele território novamente. Para nós não é muito diferente. Quando passamos por um conflito de perda territorial, seja no trabalho, onde alguém invade o meu trabalho, quer opinar nas coisas que não compete, ou quer meter o bedelho na minha vida e eu não consigo impor os limites do meu território, ou quando eu sinto realmente que alguma pessoa ela vem intrometida ou que vai tomar o que é meu. Então eu sinto que tem um homem passando uma cantada na minha esposa, então eu tenho que dominar esse território, eu tenho que demarcar esse território que aqui é meu, não venha meter o bedelho aqui no que não te compete. E aí eu entro talvez numa fragilidade da bexiga em fase ativa sem sintomas, mas na fase pós-estresse, quando eu relaxo, aí eu vou demarcar o território. Porque a função da bexiga é a demarcação pós. Então a partir do momento que eu expulso aquele inimigo do meu território, agora eu posso demarcar aquele território como meu. E aí eu sinto mais seguro nesse espaço, seguro nessa localidade, tá bom? Então esse contexto de bexiga também entra nessa possível relação de conflitos de perda. Então se eu já vivi esse conflito de perda, eu posso ter o medo de perder de novo. E aí entram os sintomas recorrentes. Não tem aquela mulher ou aquele homem que tem cistites recorrentes? Ou tem escapes urinários recorrentes? Sempre a gente vai olhar para esse contexto do mal resolvido com relação a sempre esse medo de repetir a história de perder o que é meu. Então a pessoa fica dia após dia, tempo após tempo, lidando com essa situação de antecipação com um perigo iminente de perder o meu território. E aí cria de novo um sofrer por antecipação, que essa pessoa acaba não conseguindo desvincular, desligar e acaba não conseguindo relaxar perante o relacionamento. Então se uma pessoa, por exemplo, se um homem está sempre nos ciúmes, tem sempre medo de perder o território dele, o que ele vai tender a fazer? Ou eu acabo sufocando a parceira e ela vai realmente se afastar de mim, ou eu acabo, muitas vezes, eu me afastando dela, porque é mais doloroso eu ser rejeitado do que eu rejeitar. Então a primeira opção é, eu me afasto antes que ela se afaste de mim. E o objetivo é que não é porque já aconteceu que vai acontecer de novo, não é? Mas enquanto eu não entendo isso, eu posso repetidas vezes afastar de um relacionamento para evitar sofrer a dor de uma possível rejeição.
E é uma possível, porque às vezes a mínima sensação que a pessoa vê, que a outra pessoa está triste, está estranha, está diferente, eu já fico encucado, já imaginando que alguma coisa vai acontecer, e eu já me afasto para evitar caso isso possa vir a acontecer, mas às vezes nem vai acontecer. É só porque a outra pessoa está triste, ou está de TPM naquele dia, ou o parceiro está irritado com algumas coisas que estão acontecendo, não quer desabafar com ela para não incomodar, mas aquele encucado liga um alerta exagerado numa repetição daquilo que já aconteceu, com medo do que possa vir a acontecer novamente. Um outro órgão que pode estar relacionado a esses conflitos com relação a exemplos, né, de proteção, de cuidado aos meus, está relacionado aos ombros. Os ombros, principalmente na região anterior, ela tem muito a ver com trazer para perto de mim. Então, se uma pessoa perde alguém, a pessoa se afasta e eu fico nesse processo, não necessariamente de perda, mas eu posso estar associando, tá? Então, eu tenho perda, mas junto com uma sensação de não poder trazer para perto de mim a pessoa. Então, eu posso ter uma impotência em trazer para perto de mim, que pega a região de ligamento, musculatura ou articulação do ombro, dessa incapacidade de trazer para perto de mim. Então eu posso ter uma lesão de ombro junto com ovário ou testículo, para o homem ou ovário para a mulher. Então essa associação entre padrões pode estar vinculado ao mesma situação. Ou uma mulher que possa viver a sensação de perda, de não conseguindo nutrir aquele bebê. Então eu tenho uma alteração na glândula mamária, porque eu me senti incapaz de nutrir, junto com uma fragilidade em ovário, que a partir desse momento ela vai alterar hipófise, glândula mamária, dando por exemplo, um contexto de prolactina alta, junto com cólicas menstruais após aquela perda. Então não necessariamente porque tem um sintoma que é só aquele sintoma que ela tem que perceber perante um trauma. Às vezes um trauma pode ser seguido de vários sintomas ao mesmo tempo que estão conjuntos no processo conflitivo dessa pessoa. E esse contexto da glândula mamária geralmente é de nutrir, dar sustento, dar suporte aos meus. Mas quando eu sinto que eu não fui capaz, aí a glândula mamária entra em fragilidade e pode aparecer alguns cistozinhos nessa glândula mamária pela esse conflito de frustração. Outro órgão também, ou tecido, é o maior órgão do corpo, digamos assim, que é a epiderme. É essa pele aqui, nossa, superficial, bem sensorial, né? Que a gente sente muito calor, o frio, o contato dessa região, e é muito inervada ela, e ela vem nesse sentido de separação. São palavrinhas diferentes, né? Um é a sensação de perda, outro é perda de território, outro é não ser capaz de nutrir, outra de separação. Então são conotações um pouquinho diferentes que remetem a órgãos ou tecidos diferentes. Então a separação é um contexto então de perder o contato com aquela pessoa. E essa perda de contato vai gerar então ressecamento da pele. Vamos dizer que eu perdi um contato de quem eu beijo. Qual é a região então que vai ter o ressecamento na pele? Vai ser o lábio, porque eu não tenho mais o contato daquela pessoa. Ou eu estou vivendo uma fase de crise com meu esposo, com minha esposa, e aí a gente está meio um beijo meio xoxo, sabe? Não quero contato. Ou estou separado do contato com ela ou com ele. Aí eu entro também em fase ativa de estresse, um ressecamento dos lábios. Tem pessoas sim, tem um ressecamento no inverno, mas tem pessoas que no verão resseca. Então, por que será, né? Então, olha, sempre uma sensação de ressecamento nesse momento com relação a perder o contato, estar separado do contato. Pode ser de quem eu beijo na boca, mas pode ser de quem eu beijo no rosto. Tá? Então, eu posso ter beijado minha avó no leito de morte e aí ela foi embora, me separei dela e entrou uma fragilidade naquela região. E quando eu relaxo, há uma proliferação tecidual. Por isso que algumas pessoas têm herpes bucal, que é uma proliferação tecidual após um estresse de separação, onde eu perdi o contato com alguma pessoa, rompi com alguma pessoa, me distanciei com alguma pessoa. Então é sempre uma perda de contato. Agora tenho contato, agora não tenho mais. E aquele local onde eu tinha contato, eu me separo. Pode ser uma perda de contato vaginal ou no pênis,
que é a sensação de separação sexual, onde eu não tenho mais o contato daquela pessoa que eu gostava de ter o contato, agora eu não tenho mais o contato por algum motivo. Ou eu não tenho mais o contato com relação a alguém que eu abraço. Então aquele toque que eu não tenho mais como contato. Espero que vocês tenham gostado dessas informações com relação a esse vínculo de separação, né? Ou perdas, ou dificuldade em proteger, que entra sempre nessa relação, então, de medos antecipativos, porque aquilo que não está bem resolvido gera um medo de que se repita. Então, se aquela pessoa ainda tem uma dermatite, tem ainda cólicas menstruais, tem ainda uma sensação relacionada ao útero, ao ovário, com relação à glândula mamária, nessa relação de prolactina alta, se o sintoma ainda está sendo vivido, é porque essa pessoa ainda está passando pela frustração da perda, da incapacidade de proteger ou ainda da separação. Então, enquanto ela não resolve, automaticamente ela vai tender a ter um sofrer por antecipação com relação ao medo de repetir aquela história ou de ainda não ter resolvido aquela situação. Dá uma olhada aí nos teus pacientes, quais situações que ele possa não estar vivendo muito bem baseado nos sintomas, para você identificar também, porque às vezes ele chega, eu tenho problema de cólica, mas ao mesmo tempo, eu tenho medo de perder os meus. E às vezes uma coisa não tem nada a ver a outra, será que não tem mesmo, hein? Agora você sabe que tem muito a ver uma coisa com outra e você pode agora relacionar a tua prática clínica para que tratando um, você pode tratar o outro. Então por aqui as psicólogas aí que estão assistindo, para que quando trate o medo de perder, você pergunta lá, e aí, como é que tá as tuas cólicas menstruais? Ainda você tem? Para que daí você associe também que você não está trabalhando somente a emoção, mas você está tratando o corpo também. Espero que vocês tenham gostado de cada um desses detalhes. Me manda aí o que vocês querem para a próxima terça, às 19 horas da noite, que eu vou fazer uma lista aí dos próximos conteúdos da próxima live. E amanhã, para a turma do curso Origens, vamos falar sobre glândula pineal, o terceiro olho. Fica atento. Te vejo na próxima. Tchau!